Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Anatomia Virtual. E na aula de hoje nós vamos falar uns aspectos gerais sobre o que é o peritônio, tá? O peritônio, eu deixei bastante coisa descrita durante essa videoaula, para depois vocês voltarem com calma e ver os slides. Tá? Então, tem bastante informações assim, desencontradas, tanto na internet como em livros. Lógico que as informações são comuns, mas nem todas as informações assim, constam nos livros, tá? Às vezes um fala de uma coisa, outro fala de outra, e eu procurei abordar aqui os aspectos gerais do peritônio, tá? Então, o peritônio nada mais é que uma membrana serosa que vai revestir as paredes da cavidade abdominal e também dos órgãos pélvicos, tá? E ela vai ter duas camadas, uma camada parietal e uma camada visceral. A camada parietal, porque vai estar em contato com a parede abdominal ou pélvica, e a parte visceral vai estar em contato diretamente com o órgão. É muito semelhante com a que a gente já descreveu no nosso canal, que ocorre em outras serosas do corpo humano, por exemplo, com a pleura, que reveste e protege os pulmões também, que tem a pleura parietal, que vai estar em contato com a parede torácica, e a pleura visceral com o órgão que é o pulmão. E entre essas lâminas vai ter uma cavidade virtual, né, a cavidade pleural, no caso dos pulmões, tá? Nós temos também no coração o saco fibroceroso, que reveste o coração, que é o pericárdio, né? E aqui no nosso caso, o peritônio, que é essa serosa, que vai ter a camada parietal e a visceral, e entre elas vai ter uma cavidade, a cavidade peritoneal. Bom, é o que a gente vê aqui, ó. Então, como eu disse para vocês, tá? O peritônio é formado por duas camadas, tá? O peritônio parietal é a camada que vai aderir às paredes abdominais, anterior e posterior, e a visceral, né, vai ser a camada interna, que vai recobrir os órgãos abdominais e também alguns pélvicos também, tá? E ela vai ser formada a partir da reflexão da lâmina parietal e da parede abdominal para as vísceras. O que significa isso, tá? Que a gente tem aqui, ó, a lâmina parietal, tá? Então, é como se fosse um lençol gigante que chegasse até no limite, tá? Essa lâmina parietal, e ela vai rebater, ela vai sofrer uma dobra, tá? E essa dobra que faz, ela vai estar em diretamente contato com o órgão, tá? Que é a parte da lâmina visceral do peritônio, tá? E entre elas, a gente tem aí a cavidade peritoneal. Bem, eu achei essa tabela aqui, tá? Ela é bem interessante porque aponta, tá, os principais pontos importantes do peritônio, tá? Então, a definição é uma membrana serosa que vai revestir os órgãos e a parede da cavidade abdominal. As partes, né, a gente tem o peritônio parietal, que tem em contato com a cavidade abdominal, o peritônio visceral e a cavidade peritoneal, fica entre elas. Lembrando que existe um líquido também entre elas, tá? Esse líquido que existe entre essas serosas do corpo humano é muito importante para proteção, para evitar o atrito, tá? E existem formações peritoneais. Essas formações peritoneais nós vamos ver aqui no decorrer da nossa videoaula, que nada mais são que são reflexões do próprio peritônio dentro da cavidade abdominal pélvica, que vai surgir os mesentérios, que são os mesos, o aumento e os ligamentos peritoneais. E aqui eu deixei descrito nessa tabela alguns dos principais. Então, o mesentério, a gente tem o mesentério próprio, o mesocolo transverso, o mesocolo sigmoide, o mesoapêndice. No aumento, a gente tem aumento maior, aumento menor. Ligamentos peritoneais, a gente pode encontrar o hepato gástrico, o hepato duodenal, o gastropênico,
tá? O espleno renal, o gastrocólico, são alguns deles que nós vamos citar aqui durante a nossa videoaula, tá? As divisões peritoneais, nós temos o saco menor, que é a bolsa omental, e o saco maior, que vai ter dois compartimentos, o compartimento supracólico e o compartimento infracólico. E as funções, né, do peritônio nada mais são do que proteger os órgãos abdominopélvicos e também conectar um órgão ao outro, tá? Através de ligamento, através dos mesos, através do aumento, tá? Vai ocorrer essas ligações. E as divisões, né, da cavidade peritoneal. Então, a gente tem um saco menor, que é chamado de bolsa omental, e depois a gente vai ter um saco maior, tá? Que está dividido a cavidade peritoneal, tá? Sendo que, né, aqui a gente dá para ver a região do saco menor e do saco maior. Sendo assim, tá? A bolsa omental ou saco menor, tá? É encontrado posteriormente ao estômago, tá? E é ligado ao fígado até a parte anterior do pâncreas e ao duodeno. E a função do saco menor ou aumento menor também, vocês podem encontrar, tá? Ela é prover um espaço livre para o movimento do estômago. Tá? Ela vai ter um formato, como vocês visualizam aí, um formato irregular, com recesso tanto superior quanto inferior, sendo que o recesso superior limitado pelo diafragma e pelo ligamento coronário do fígado, e o inferior pelas dobras do aumento maior, tá? Que são essas dobras aqui que dá para ver nesse corte sagital. Bem, o forame epiploico é uma estrutura, tá, na qual vai fazer comunicação entre essa parte do saco menor, da região do aumento menor, né, para o aumento maior, tá? Então, o saco menor, ele vai comunicar com o saco maior, entre outras palavras, né, entre o aumento menor e o aumento maior, vamos ver o que são esses aumentos, através de um forame, tá, que é chamado de forame epiploico. E esse forame epiploico tem suas limitações, tá? Na parte anterior nós vamos encontrar um ligamento hepatoduodenal. Na parte posterior é limitado pela veia cava inferior e pela parte pilar direito do diafragma. A parte superior pela parte caudal do fígado e a parte inferior, né, pela parte superior aqui do duodeno, como vocês visualizam aqui na imagem. Bem, o saco maior ou aumento maior, né, ele vai se estender do diafragma até a cavidade pélvica e ele vai ser dividido em dois compartimentos, tá? O compartimento supracólico e o compartimento infracólico. E aqui, quais são as estruturas, tá? O compartimento supracólico vai pegar, tá? Encontra na parte anterior, tá? E que vai pegar a parte superior do mesocolo no colo transverso e vai conter também o fígado, o estômago e também a parte do baço que fica aqui, tá? Bem, o compartimento infracólico, ele é inferior e posterior ao mesocolo transverso, como vocês verem aqui, tá? Então, olhando ele numa vista anterior, o compartimento infracólico é dividido pela raiz do mesentério do intestino delgado. A gente vai ver o que é esse mesentério, nada mais é que é um meso, tá? De peritônio em espaços infracólicos direito e esquerdo. E esse compartimento infracólico vai conter também o intestino delgado, o cólon ascendente e também o cólon descendente do intestino grosso. Bem, como eu disse para vocês, o peritônio, né, tem a lâmina parietal e a lâmina visceral. E entre elas existe a cavidade peritoneal. Já a lâmina parietal, ela recobre as paredes da parte abdominal e pélvica, e na qual vai sofrer
reflexões, tá? E essas reflexões vão formar os chamados mesos, ou vai formar ligamentos, ou então vai dar em omentos, que são estruturas que nós vamos ver aqui. Eu deixei aqui descrito, tá? Para vocês, tá? Eu procurei aí a melhor definição possível para vocês poderem entender. Então, os mesos nada mais é que são reflexões do peritônio parietal posterior, que constitui de duas âmaras, que relacionam a parede abdominal com sua respectiva víscera, fixando ao mesmo tempo e dando nele mobilidade. É o caso do mesentério, tá? Entre o jejum no ilho, por exemplo, acontece isso no mesocolo transverso, para o colo transverso, no mesosigmoide para o colo sigmoide. Então, é uma estrutura que vai fixar a víscera na parede e vai permitir também a parte da mobilidade, tá? Essa parte de mesentério, vocês que estão aí com a peça anatômica, dá para ver muito claro isso, principalmente, né, entre o jejum e o ilho, que são partes integrantes do intestino delgado. Lembrando, o intestino delgado ele é composto por duodeno, jejum e ilho, tá? E o mesentério ele vai unir, tá, a parte do jejum e ilho. No cadáver, só para curiosidade de vocês, não dá para discernir a diferença entre o jejum e o ilho, tá? O que a gente sabe é que um tem mais vascularização do que o outro. Por exemplo, o jejum é mais vascularizado do que o ilho, tá? E essas diferenças entre o jejum e o ilho dá para ver somente em vivo, tá? E como eu disse para vocês, a gente ocorre isso no mesocolo transverso, no mesocolo sigmoide e no próprio mesentério, como a gente acabou de citar, né? Os ligamentos peritoneais são duplicações do peritônio que podem fazer parte do aumento. E eles têm duas principais funções, que é ligar órgão à parede abdominal ou então ligar a outros órgãos abdominais e mantê-los na posição, e levar estruturas neurovasculares que suprem os órgãos abdominais. Então, como eu falei para vocês, como o peritônio ele sofre reflexões, nessas reflexões pode formar aí os ligamentos, tá? A gente tem vários a citar, né? Por exemplo, ligamento falciforme do fígado, que fixa o fígado. Nós temos o ligamento largo do útero, que dele vai preconizar todos os ligamentos praticamente dos órgãos internos femininos, que vai fazer fixação na pelve, tá? Na parede pélvica. Por exemplo, ligamento largo, o mesovário, o mesosalpinge, enfim, vários ligamentos, tá? São derivados do ligamento largo que vem do peritônio, tá? Bem, com base na qual os ligamentos, né, peritoneais, eles são classificados. Eu também deixei essa tabela, tá? Que eu achei a mais didática possível, só para vocês saberem, tá? Curiosidade, não precisa decorar nada. A gente tem ligamentos esplênicos, ligamentos gástricos e ligamentos hepáticos. Por exemplo, os esplênicos, a gente tem o gastroesplênico, o externo renal. Os ligamentos gástricos, a gente pode citar o ligamento gastrofrênico, o gastrocólico. Os ligamentos hepáticos, por exemplo, o ligamento falciforme, o ligamento gastrohepático, o ligamento hepatoduodenal. Bem, os aumentos, como eu disse para vocês, também são amplas reflexões, tá? E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que vários ligamentos, tá, vão formar um aumento, tá? Ajuda a constituir o aumento. Então, o aumento a gente tem dois, o aumento menor e o aumento menor. O aumento menor vai da curvatura menor do estômago até o fígado, e o aumento maior da curvatura maior do estômago até o colo transverso, formando o aspecto de avental. Aqui o aumento maior, como vocês veem aqui, tá? O aumento menor, então o aumento maior vai da curvatura gástrica maior até o colo transverso, ou pelo colo transverso, e
nós temos também, formando o aspecto avental, e o aumento menor, que vai da curvatura menor do estômago até o fígado, tá? O aumento maior, como eu disse para vocês, vários ligamentos podem propiciar a formação desses aumentos, tanto o aumento maior quanto o aumento maior. Então, o aumento maior, ele é formado por ligamento hepático-duodenal, que vai carregar tríade aí da veia hepática portal, artéria hepática própria, ducto biliar comum, os ligamentos gastrofênico, gastrocólico e espleno-renal formam o hepático renal, forma o aumento maior. Então, o conjunto dessas estruturas aqui vai formar o aumento maior. Lembrando que a veia hepática portal, a artéria hepática própria e o ducto biliar são estruturas que nós vamos ver no pedículo hepático, no hilo hepático do fígado, são constituintes dessa parte. Lembrando que, né, para vocês situarem, quando a gente fala o termo hilo na anatomia, significa o quê? A parte de entrada, tá? E saída de estruturas. Então, vai entrar e vai sair estrutura, tá? Geralmente, no caso do pulmão, no caso do rim, por exemplo, tem essas estruturas, essa região do hilo, tá? Sempre na margem medial. E aqui no fígado tem essa área, tá? Que vai compor aí, ó, a veia hepática própria, a veia hepática portal, que vai fazer a ligação aí do fígado com o intestino para fazer a circulação portal, que nós temos um vídeo aqui no canal de circulação portal. E vai ter também a artéria hepática própria e o ducto biliar comum, que são estruturas pertinentes, tá? Principalmente o ducto biliar e o ducto biliar comum vai se unir com o ducto cístico da vesícula biliar para formar o ducto colédoco, tá? Que vai desembocar na papila duodenal maior do duodeno, tá? Sendo que o ligamento gastrofênico, gastrocólico e espleno-renal vai formar um aumento maior. Então, a união dessas estruturas forma um aumento maior. Bem, o aumento menor, tá? Ele é formado pelo ligamento hepatogástrico e pelo ligamento hepatoduodenal. Esses ligamentos, pessoal, às vezes é meio difícil vocês visualizarem isso na prática, tá? Mas tem, tá? Nas peças direitinho, que ajuda aí a formação do aumento menor, que é o ligamento hepatogástrico e ligamento hepatoduodenal. Aumento menor, curvatura menor do estômago até o fígado, tá? Bem, relações peritoneais, tá? O que são relações peritoneais, tá? Vamos falar aqui. Nós temos órgãos, pessoal, que são considerados intraperitoneais e órgãos retroperitoneais, tá? Os órgãos intraperitoneais vão ser órgãos que vão estar inseridos dentro do peritônio, tanto com a lâmina parietal quanto com a lâmina visceral, tá? Por exemplo, o colo do estômago, o colo transverso, enfim, o fígado, né? São considerados órgãos peritonizados. Os órgãos retroperitoneais, tá? São órgãos que vão estar situados, tá? Diretamente na parede abdominal ou na parede pélvica, tá? Então, como exemplo, a gente tem os rins, os ureteres, como exemplo, são órgãos retroperitoneais. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.